Bom, como vocês podem ver, a gente está dentro do teatro, né? Aqui no Multipalco Eva Super tem 2 teatros, o Olga, Riverbel e Simões. E os espetáculos estão se preparando aqui dentro do Porto Verão para apresentar, logo mais já acontece. Então, vocês vão ouvir os barulhinhos, a galera está ensaiando, passando texto, passando som. Então, isso faz parte aqui dessa nossa logística. A gente está muito feliz de estar aqui junto, integrado nesse movimento. E, claro, eu vou aproveitar enquanto o segundo convidado não chega para dizer que a gente está aqui com um cafezinho maravilhoso da Julie Pires Coffee and Bakery. Coffee and Bakery. Esse nome aí que vocês entendem. Eu não falo muito bem inglês. Aproveita e já escreve aqui para mim, por favor. E quem souber aí que um cursinho de inglês, por favor, avisa. Mas assim, dizer que tá maravilhoso, os pãozinhos de queijo, brigadeiro, tudo muito... Estamos sendo muito bem recebidos aqui, então muito obrigado a Júlia, ao Multipalco, a toda a equipe que tá fazendo essa recepção aí pra nós. E pra gente continuar, vamos falar do nosso próximo espetáculo convidado, que é o espetáculo Rinocerontes. Uma comédia dramática que usa o absurdo para falar de conformismo, alienação e desse perigo silencioso de todo mundo acabar virando a mesma coisa. E para falar sobre esse espetáculo, bora conversar sobre memória, identidade e resistência com o diretor desse espetáculo, um dos criadores do Teatro Fídico. Seja muito bem-vindo, Edu Oi. Kramer. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado por colar aí. Obrigado por colar aí. Pra gente começar falando, então, Rinocerontes é um espetáculo bem livremente inspirado na obra de Ionesco, né? E eu queria entender o que fez com que vocês começassem a montar esse texto, por que hoje, por que esse texto, né? Enfim, o que tocou em vocês para vocês falarem sobre esse espetáculo aí? Na verdade, a ideia começou em 2020. A gente estava no início da pandemia e lembramos que esse texto tinha a ver com aquele momento. A peça fala sobre uma pandemia que acontece numa pequena cidade, onde as pessoas começam a se transformar em rinocerontes. E tinha tudo a ver com isso. Aquele momento que a gente estava vivendo era exatamente aquilo, e acrescentando a questão política, porque a peça também foi escrita como uma resposta ao fascismo da Segunda Guerra Mundial. Então a gente também estava vivendo aquele período obscuro, fascista que a gente viveu com o governo anterior. Então tudo se fechava naquele momento. Foi em 2020, a gente só estreou em 2023. Quando a gente estreou já tinha acabado esse governo, mas o fantasma do fascismo continua até hoje e vai continuar por muito tempo. Então, quando a gente estreou em 2023, já tinha inclusive acontecido o 8 de janeiro, e tudo aquilo serviu de combustível para a gente criar essa peça e misturar com aquela história que o Ionesco contou, e fechou tudo perfeitamente. Foi muito incrível a possibilidade de poder falar sobre uma questão atual que estava vivendo o país naquele momento, que continuamos ainda tendo que nos esforçar muito para combater tudo aquilo, dentro de uma peça que eu queria que fosse leve e cômica e sátira, porque a gente acha que isso comunica muito, muito bem com a plateia. Então a peça ela começa leve, depois ela vai carregando nas tintas e vai ficando mais trágica. Mas ela tem uma pegada bem satírica. A gente ri dessas pessoas que fazem esses absurdos nesse país. Então a plateia vai rindo, mas como a peça tem uma pegada também bem forte sobre o racismo, as pessoas vão rindo, mas elas também, eu acho que vão se dando conta que elas estão dentro daquela estrutura racista estrutural, né? Então, foi muito interessante esse processo todo que a gente foi vivendo, e a peça, a cada vez que a gente vai fazer, ela continua atual, porque fatos novos vão acontecendo e a gente vai incorporando algum pequeno detalhe na encenação do que está acontecendo agora nesse momento. Então a peça continua sendo atualíssima. Edu, para a gente já ir finalizando, mas para o público também poder acompanhar, o que eles podem esperar dessa experiência de Rinocerontes no teatro? Como é que funciona a dinâmica do espetáculo, enfim, que está dentro da programação do Porto Verão Alegre, né? Tá, e vai acontecer agora, dia 2, 13 e 4 de fevereiro, lá no Ocidente. O Ocidente tem sido a nossa casa desde 2021.
Toda quarta-feira tem o projeto Espaçonave lá no Ocidente, que recebe a maioria dos grupos de Porto Alegre e já passaram por lá. Então as pessoas vão para o Ocidente e elas vão entrar dentro dessa viagem com a gente. A gente coloca as pessoas em todos os ambientes. A gente começa na rua, o primeiro ato todo é na rua, na frente do Ocidente. Depois o segundo ato entra para dentro do Ocidente, no Ox ali, onde as pessoas ficam assistindo de cima. A gente vai então conduzindo o público por um espaço que não é convencional, é um bar que a gente transforma numa cenografia teatral. Depois o terceiro ato é num outro ambiente que também se cria um ambiente de uma casa. Então o público vai indo, vai descobrindo essas atmosferas diferentes, com esses cheiros diferentes, com essa ambientação diferente, e ele vai indo e descobrindo, ele vai participando, na verdade, porque é muito próximo, né? Não tem essa coisa de plateia distante, um fosso no meio, não tem, a gente tem essa proximidade. Então o público vai se aventurando com a gente durante a peça, e a peça, ela mexe bastante, as pessoas saem de lá bem felizes, na verdade. Apesar da tragédia que acontece na situação, saem felizes com a arte que elas veem, saem felizes com a emoção que a gente acaba dividindo com a plateia, e a gente ficou muito feliz. Ganhamos 7 açorianos do ano de 2024, a gente ganhou 7 açorianos, inclusive melhor espetáculo. Então a gente fica muito feliz de poder dividir tudo isso com as pessoas. Vê se vocês vão lá, viu? Aí, então fica o convite de 2 a 4 de fevereiro, às 21 horas, no Ocidente Rinocerontes. Fica o convite aí para vocês irem para o Ocidente e conhecer essa história aí. Sim, vamos lá.